Qual que é a chave de tudo isso, gente? Eu tenho 17 minutos, tá? A chave de tudo isso são os prompts, gente, que é como a gente pede alguma coisa. E aqui é muito importante a gente entender que se eu faço uma pergunta ruim, eu tenho uma resposta ruim. Se eu faço uma pergunta boa, eu tenho uma resposta boa. E o que é essa ideia de pergunta ruim, resposta boa e etc? Eu vou tentar explorar um pouquinho para vocês aqui como que a gente pode entender isso e de uma maneira bem simples até. Mas a sacada é sempre pensar na pergunta, né? Sócrates já dizia, a pergunta é mais importante do que a resposta. E a ideia de usar essas ferramentas é exatamente isso. Eu saber fazer boas perguntas. Como que eu sei fazer boas perguntas? Se você chega lá no GPT e você faz um prompt igual a primeira linha desse slide. Explique a importância das células. O GPT vai dar um resultado gigantesco lá. Como que eu tento melhorar isso? Se eu coloco lá, as células são a unidade básica da vida. Contexto. Segundo bullets ali, o segundo tópico. Pergunta, quais são as principais funções das células no corpo humano e por que elas são tão importantes para a nossa saúde e bem-estar? E a terceira é como eu quero a saída. Eu quero que ele explique a importância das células, etc. Ah, você está dizendo que eu tenho que fazer prompts desse jeito? Sim, gente. A lógica é essa. É assim que a máquina funciona. Isso aí é uma máquina, gente. É um algoritmo, tá? Então a ideia sempre é eu ter um contexto, uma pergunta e pedir como eu quero a saída. Como que funciona isso? Eu tentar ser o mais específico possível. Então, por exemplo, vocês falam lá, quais são os sintomas da gripe? Mas qual gripe? A Covid? Eu estou falando da gripe, da influenza? Eu estou falando do quê? Então, se eu vou lá e escrevo quais são os principais sintomas da gripe comum e como diferenciá-los da Covid-19, aí sim, eu estou dando uma especificidade e a minha resposta vai ser muito melhor. Contextualização. Você vai lá e fala, explica a seleção natural. Em qual contexto? Em qual visão? Visão negacionista? Uma visão do Darwin? Enfim. Aí eu vou lá e escrevo. No contexto da teoria de evolução de Charles Darwin, explique como a seleção natural funciona e como contribui para a adaptação das espécies. O resultado vai ser muito melhor. Estruturação. Você vai lá e fala quais foram as coisas importantes da Revolução Industrial e como elas mudaram as coisas. Aí como que a gente tem que escrever? A Revolução Industrial trouxe mudanças significativas na economia. Aí você faz a pergunta, explica e descreve exatamente o que você quer. Eu estou dando uma acelerada, gente, porque eu quero mostrar para vocês a estruturação aqui. Qual que são os principais pontos? Concisão, que é a ideia de eu tentar ser específico e tentar ser conciso na minha fala, não adianta eu enrolar um monte de coisas. É igual uma comunicação com pessoas, gente. Se você fica falando e não chega a lugar nenhum, a pessoa não entende direito, né? Então, é a mesma coisa quando eu estou pensando nessas ferramentas, porque, lembrem, elas foram treinadas com o que a gente fez, né? A forma que a gente pensa. Linguagem clara, né? De ser específico, escrever isso bem, ser objetivo e fazer as instruções explícitas. O que é essa ideia de instruções explícitas? Gente, se vocês querem uma saída, um formato de lista, você tem que dizer que você quer um formato de lista. Você quer um formato de tabela, você tem que dizer que você quer um formato de tabela. Já vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Então, um bom prompt vai ser o quê? Um prompt que é específico, que é objetivo, que é conciso, que tem uma linguagem clara e que não tem erros de digitação, gente. Ah, mas eu escrevo e ele entende. Sim, mas quanto mais claro você for, melhor vai ser. Tá? Então, por que ele entende? Porque ele consegue supor o que você queria escrever ali, porque ele foi treinado com o conteúdo correto. Mas se você escreve corretamente, o índice da tua resposta vai ser bem melhor. E como que eu estruturo isso, gente? Em contexto, pergunta e instruções. Tá? Vamos ver um pouquinho melhor como isso funciona, né? Como que isso pode funcionar? Quando vocês perguntam para o GPT algo, ele pode ter alguns tipos de respostas. Ele pode ter uma resposta factual, informativa. Ele pode ter uma resposta de opinião, de perspectiva. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pergunta informativa, você pode fazer o contexto tal, a pergunta é tal, e você vai falar, eu quero que você liste de tal jeito. Se eu quero uma resposta de opinião, eu tenho que fazer isso desse formato. E aí, o que eu faço isso? Se você colocar lá no teu prompt, eu quero a opinião sobre isso, eu quero saber como você pensa sobre isso, eu quero saber qual que é a tua perspectiva sobre tal assunto. Isso vão gerar respostas que vão ser de perspectiva, de opinião. Deu para entender a lógica, gente? Então, isso tem a ver com como você pede essa resposta. Tá? Se você quer uma resposta criativa, você pode colocar, crie, imagine, e ele vai te dar uma resposta criativa.
porque você colocou desse jeito. Se você quer um conselho, você tem que colocar lá no comando. Aconselho, dê um conselho sobre isso, qual que é a recomendação sobre isso, qual que é a sugestão sobre isso. E a resposta vai estar desse jeito e ele vai dar uma resposta de recomendação. Se eu quero dar explicação, eu tenho que falar, forneça uma explicação sobre tal assunto. A gente só escreve lá, a gente escreve alguma coisa e acaba se perdendo. Então eu tenho que usar essas ferramentas de maneira clara e a ideia de eu fazer essas perguntas desse jeito, as respostas vão melhorar muito. O que é essa ideia de contexto? Se eu pego o contexto do tênis, você olha para o contexto do tênis, olha aquela imagem lá na ponta. O que tem nessa imagem? Tem 1 milhão de coisas acontecendo ali. Tem quadra, rede, a roupa, a bolinha, a raquete. Tem várias coisas nesse contexto. Se você simplesmente fala, eu quero alguma coisa sobre o tênis, ele está considerando tudo sobre o tênis. Então, quanto mais eu der o contexto do que é e for especificando, melhor vai ser as respostas. Como que se aplica essa ideia? Se você quer alguma coisa que tem a ver com fatos históricos, você tem que dar. Então, igual o que está escrito ali, está falando o quê? Vamos usar o contexto da Revolução Industrial. Então, eu começo o meu prompt dando esse contexto. Você quer que ele responda como um especialista de alguma área. Pega o terceiro tópico lá, gente, informações de perfil. Você é um especialista em engenharia de prompt para modelos de linguagem como o ChatGPT. Então, haja como desenvolvedor, haja como analista financeiro. E ele vai usar toda essa ideia para poder te dar uma resposta melhor. Então, uma pergunta boa pode ser feita como? Se o contexto é essa ideia de eu passar o que eu realmente quero, aonde que eu estou, como que eu me situo, a pergunta ela pode ser de alguns tipos, tal como informativa, criativa, persuasiva, reflexiva, narrativa, de análise, comparativa e de analogia. Como que isso funciona, gente? Então, é a ideia de, se eu fiz uma pergunta, então pensa assim, o teu prompt vai ter a estrutura de contexto, pergunta e instrução, que é como você quer a saída. Então, você colocou lá, imagine, você é um especialista em ChatGPT. Então, eu dei um contexto que eu quero que ele me dê uma resposta nesse sentido. Aí, a minha pergunta, eu quero que ela seja uma pergunta para fazer eu pensar sobre algum problema que eu estou tendo, por exemplo. Então, pense que eu estou tendo uma saída errada em alguma coisa, ou eu não consigo analisar algum dado, eu posso fazer uma pergunta sobre aquele assunto, uma pergunta para ele analisar de maneira reflexiva aquilo ali. Eu posso fazer uma pergunta que eu quero que ele crie um conteúdo. Então, crie um conteúdo de como que você imagina que tal post pode ser feito, coisas do tipo. Então, eu tenho que entender como isso tudo funciona. E a instrução é como eu quero a saída. Então, essa instrução ela pode ser por limite temporal, ela pode ser por público-alvo, ela pode ser por nível de detalhe, ela pode ser por formato de arquivo. E eu vou montar esse prompt, eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos aí. O que a gente pode pedir de formato de arquivo? Eu quero uma lista numerada, eu quero uma lista de marcadores, eu quero um texto corrido, eu quero um formato CSV, eu quero um formato doc. Gente, se vocês pedirem, eu quero que esse conteúdo venha em um documento de texto, ele vai te dar um botão de download para você baixar o arquivo, já pronto, com aquele conteúdo. Não precisa ficar copiando e colando. Tá? Você mandou uma tabela lá e você quer analisar a tabela. Você diz que aquilo é uma tabela e que você quer analisar de tal jeito. E eu quero o arquivo em CSV, eu quero o arquivo em .dot, enfim. O formato que você precisa. Ele vai processar e ele vai te dar aquele formato. E aí eu falei para vocês que eu traria aqui, né, assim, um exemplo de utilização de inteligência artificial que nós estamos adotando aqui na empresa. Nós temos N, tá? E em outra oportunidade eu posso até aprofundar, trazer o nosso plano de adoção de inteligência artificial para vocês, mas eu trouxe um exemplo que é um exemplo que eu acredito muito que é a máquina junto com as pessoas fazendo com que a nossa empresa seja melhor. E nesse caso específico aqui, é o copiloto da Microsoft, né, que é o nosso parceiro tecnológico, e é um projeto voltado para vendas. Então, é o Sales Copilot. Eu vou mostrar para vocês essa aplicação aqui. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo com destino ao sucesso. Bom, então o que é essa solução, né? Ela funciona como um copiloto de vendas. Ela usa IA generativa para sugerir argumentos de vendas para os nossos consultores de vendas.
ela vai consultar as bases internas da companhia, por exemplo, o nosso catálogo de produto, de ofertas, o nosso cadastro de clientes, todas as informações dos serviços e produtos que nós temos internamente, mas ela busca também fontes externas, como, por exemplo, as ofertas dos competidores que estão nos sites deles, né? Então, nas regiões onde a gente atua, os nossos robôs que compõem essa solução, eles vão no site dos nossos competidores e trazem as ofertas vigentes naquele momento. Ela cria argumentos em tempo real, porque ela fica ouvindo, é óbvio que o cliente tem que autorizar, né, gente, mas ela ouve em tempo real a abordagem que o nosso vendedor, o nosso consultor de vendas está fazendo para o cliente, e ela vai auxiliando em tempo real o vendedor para que ele tenha melhores argumentos. E ela atua como um apoio antes, durante e depois da negociação, porque antes ela prepara o vendedor para o momento da abordagem, durante a abordagem ela vai dando um coach ali, ajudando com argumentos, né, durante a abordagem, e se ele não fechar a venda, depois ela ainda faz um debriefing, olha, você podia ter melhorado aqui, você podia ter melhorado lá, para poder na próxima ele vender. E aí, o que a gente ganha com isso, então? Quais são os ganhos? O primeiro ganho é que a gente consegue... ter um time de vendas mais preparado, óbvio, né? Depois a gente consegue reduzir o tempo de aprendizagem do vendedor, ou seja, a gente tem o vendedor em menor tempo disponível para ele começar a jornada de vendas dele. A gente melhora muito a satisfação do cliente, porque a gente consegue, com essa solução, atender melhor o nosso cliente, customizar a argumentação para ele. E a gente aumenta, obviamente, a conversão de vendas, né? Assim, a gente vende mais. Então, eu trouxe aqui, muito rapidamente para vocês, como funciona essa solução. Eu queria que vocês olhassem do lado do Sales Copilot, né? Vocês vão ver a transcrição de uma abordagem de vendas em tempo real. Vocês estão ouvindo, né? Alô? Olá, nesse telefone eu falo com o Ricardo, responsável pela empresa MVP. O Copilot está ouvindo. Oi, bom dia. Olá, Ricardo, prazer falar com você. Eu sou a Elida, sou consultora de vendas da Algar Telecom e estou entrando em contato hoje para informar que a Algar agora tem rede de fibra ótica aí no seu bairro, oferecendo as mais altas velocidades de internet de banda larga do país, telefonia fixa e móvel, além de soluções completas para o seu negócio. Você poderia me dizer qual operadora de internet atende a sua empresa atualmente? A minha internet é da Claro. Bom, falou que é Claro. Okay. A Algar Telecom... Aí, ó, ele já está buscando o comparativo hoje é o cabo coaxial, não a fibra ótica como a da Algar. A fibra ótica garante muito mais estabilidade e segurança na sua conexão. Além disso, a gente consegue garantir a melhor entrega da velocidade contratada, que pode chegar a até 1 GB de internet. Qual a velocidade que você utiliza hoje? Ok. Bom, nesse caso, o melhor custo-benefício para a sua empresa é a nossa oferta especial de 600 MB, mais fixo e limitado, onde você terá 3 vezes mais internet por apenas R$ 119,90. O que você acha? Então, aqui é uma situação de mobilidade. A empresa é pequena e eu não sei de verdade se precisa de uma velocidade maior. Mas veja, como empresa de contabilidade, você deve lidar com o recebimento de arquivos a todo momento, né? Com a fibra ótica, você vai ter melhor performance, tanto de upload quanto de download, e isso vai otimizar muito o tempo das atividades da sua equipe. Além disso, você pode acrescentar no seu pacote o Cloud Backup. Com ele, você pode salvar documentos importantes em nuvem, permitindo que eles sejam arquivados e acessados de forma segura, garantindo a integridade de dados do seu negócio, que é muito importante, né? Sim, Elida, mas eu preciso falar com o meu sócio antes. Claro, Ricardo, mas veja, quanto antes você investir em melhores tecnologias para sua empresa, mais rápido o seu cliente vai perceber a melhoria na sua prestação de serviço. Se fecharmos agora, a gente instala tudo para você ainda essa semana e sem nenhum custo. O que você me diz? Vamos aproveitar? Tá bom, tá certo. Convenceu. Então vamos... Fechou a conta. Olha só, ainda ganhou um parabéns aí do
da máquina. Pessoal, aqui, versão 4.0 também aqui do GPT, a gente falou da questão do reconhecimento das imagens aqui, ó. Vou tirar uma foto aqui do Dom. Mandei aqui. Vou perguntar quais... Olha o que você vai perguntar. Alguém tem alguma sugestão aí? Um dia vai crescer cabelo ou não? Quais os materiais... Hã? Quais os materiais que estão... Não sei se ele vai entender a pergunta. Estão presentes neste cenário. Luzes, iluminação roxa, iluminação de teto com refletores, painéis e telas, um painel à esquerda com a palavra Hub. Ele até leu o que está escrito, né? Outra de bem-vindo que está ali. Está lá o bem-vindo. Tem umas coisas que você falou assim, que o ser humano... Nossa, nem sabia que estava escrito ali. Gente, não sei, tá... Olha, ele nem falou, nem traçou comentários de você, só falou que tem um homem sentado em um banquinho com o microfone na mão. Ó, paredes azuis e cinza com um teto exposto de concreto. Eu tenho um exemplo para vocês aqui de áudio, tá? Que é o que já está liberado para a gente. Isso aqui é usando a versão gratuita, gente. Eu gravei semana passada e eu fiz um vídeo aqui que eu usei no outro evento e eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Isso só está disponível para a gente ainda no aplicativo de celular. Quem tem Apple, Mac, você já consegue baixar um aplicativo dentro do Mac. O Windows ainda não tem o aplicativo, por quê? Porque vai concorrer com o Copilot. O Copilot é o GPT por trás. Então, eles estão usando... Mas no celular já funciona. E eu vou mostrar para vocês aqui, vai rodar um vídeo aí. Vamos ver se for... Aí, ó. Chat, eu preciso que você atue como intérprete. Eu estou conversando com uma pessoa que fala inglês e eu falo português. Então, quando eu falar português, você traduz para o inglês, e quando você ouvir inglês, você traduz para o português, ok? Claro, posso ajudar com isso. Vamos começar. O que você gostaria de dizer? Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial está transformando a educação. Você sabia que a IA pode personalizar o aprendizado de cada aluno? Hi, how are you? Today we're going to talk about how artificial intelligence is transforming education. Did you know that AI can personalize learning for each student? Really? How does that work? Sério? Como isso funciona? Sim, a IA pode analisar o desenho... Pessoal, é um vídeo de 4 minutos, tá? Mas é só para mostrar para vocês que... Perceba o que eu fiz. Eu dei um contexto, eu expliquei para o ChatGPT que eu queria que ele atuasse como intérprete. Ele entendeu o que eu passei. E a partir daí eu não precisei falar mais nada para ele. Viu? Identifique que agora é uma pessoa falando inglês, agora é uma pessoa falando português. Não. Isso funciona nos mais de 200 idiomas que o ChatGPT já tem, gente. E isso é muito incrível, né? Porque é muito rápido. Vocês estavam vendo a tela do meu celular sendo gravada e a minha imagem falando em tempo real ali. Então, percebam que não demora. É um negócio que você consegue até se comunicar rapidamente, né? E se você pede, né, me ajude a treinar meu inglês, a própria IA vai te orientando, né? Outra coisa, corrige, gente, né? Eu não preciso falar perfeita fala, nem em nenhum idioma. O negócio vai por probabilidade matemática, que é a ideia dos tokens, que eu já vou explicar para vocês. Importante entender que tudo isso, gente, tem uma guerra aí no meio disso, que é entre Google e a Microsoft, né? A Google está correndo atrás, porque ela já tinha os modelos. Lembrem que foi ela que criou o transformador do GPT, então isso já estava sendo desenvolvido há muito tempo pela Google, mas isso não andou como tinha que ter andado. Por quê? Porque não era interesse de mercado naquele momento.
O ChatGPT foi inteligente nesse momento, a OpenAI, na verdade, e ganhou o mercado rapidamente. E eles estão brigando. Por que está o 4O liberado para todo mundo, gente? Hoje, a base de usuários do GPT é 100 milhões de usuários por semana, únicos, gente. Então, são 100 milhões de pessoas diferentes que usam todo dia o ChatGPT. Esse é o número deles. O que eles querem fazer? Querem aumentar a base. Como que eu faço isso? Libero. Eu já tenho 100 milhões de pessoas lá. Eu quero que essas pessoas usem mais e façam outras pessoas usar. Então, eles liberaram o 4O de maneira gratuita. Você pode usar, não precisa pagar por isso. Ah, mas como que eles vão monetizar isso? Eles estão pensando para frente, né? Eles vão criar uma base bem grande e depois eles criam novos modelos e voltam a cobrar as APIs, as requisições, enfim. Então, a Google lançou aí o Gemini depois do Bard, que o Bard foi um transtorno da Google ali só para falar que teve. Depois eles lançaram o Gemini, que é um modelo muito bom. Inclusive, em questão de cálculos, é melhor que o GPT, tá? O modelo deles. A diferença é que o modelo deles ainda não tem tanto feedback humano, não tem uma base muito alta de pessoas usando para poder testar isso, né, como o GPT foi testado. Tem outro, gente, Claude. Claude é da Amazon, foi comprado da Anthropic no começo do ano, 20 bilhões de dólares, e é o generativo da Amazon, também funciona de maneira gratuita. Pi, engenheiros que saíram do GPT, que saíram da Google, que saíram da Amazon, criaram uma nova que é o Pi. Você entra lá, todos eles são IAs generativas, tal como o GPT. Por que é legal saber disso, gente? Para validar. Você usa as coisas, criou usando o Gemini, usou o GPT. Pega isso e joga no outro. Para ver o que sai, o que funciona, para você entender um pouco melhor como que essas coisas estão e se aquele conteúdo, de fato, ele está coerente. Né? Meta, gente. Llama 3, né? Então, mas o Mark Zuckerberg não está fazendo nada. Está fazendo faz tempo. Já está na 3ª versão do modelo, que é o Llama. O Llama 3 já é um modelo que eles lançaram no começo do mês também, no passado já, né, de maio, que está integrado com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com tudo que a Meta, o Facebook tem. Essa semana saiu um vídeo dele falando aí que no Brasil vai ser liberado agora em julho, gente. Então, agora em julho, nesse mês, vai estar disponível para vocês no WhatsApp, no Instagram. E o que isso muda? Pensa você num grupinho lá que tem 1000 mensagens no dia. Você não lê, né? Você só apaga as notificações. Você vai fazer o quê? Você vai ter um botãozinho ali. Gere um resumo para mim aqui com o IA do que aconteceu. E vai sair no teu próprio WhatsApp. Isso é sensacional. Você vai estar no Instagram, você trabalha com marketing, aí vai fazer a postagem lá. Aí o que você faz? Você vai lá no ChatGPT, cria o texto no ChatGPT, cria a imagem usando IA que seja, monta isso no Canva, né? Vamos usar a ferramenta simples e posta no teu Instagram. O que você tem que fazer? Você tem que sair do Instagram e ir para outras ferramentas. O que você vai poder fazer? Tudo dentro do Instagram usando o Llama. Você não vai precisar sair. Então a ideia é você ficar o máximo de tempo possível dentro da própria ferramenta. Um exemplo, né, dentro da plataforma da AWS é chamado Amazon Q Business, e você pode pensar sobre ele como se fosse um chat GPT voltado especificamente para empresas. Né? Então, os benefícios primeiro, você pode treinar esse modelo utilizando os dados da sua empresa e os dados vão ficar, na verdade, o que acontece é um novo modelo criado com os dados da sua empresa e esse modelo é dedicado somente para você e tem todos os requisitos de segurança ao redor para só você e a sua empresa poder acessar esse modelo. E o Amazon Q tem você pode escolher vários modelos de linguagem grandes, né, o Large Language Models, que melhor se adapte naquilo que você pode utilizar. Por exemplo, o ChatGPT tem um LLM, né, Large Language Model, que é utilizado, mas é só um modelo. Ferramentas como o Amazon Q, por exemplo, eles disponibilizam dezenas de modelos que você pode escolher. Tem modelos da Anthropic, que é um concorrente grande do OpenAI, que cria o ChatGPT, né? Um dos modelos da Anthropic que foram lançados alguns meses atrás tiveram performance independentes até melhores do que o ChatGPT 4, por exemplo. Também tem modelos do Meta, que são criados, né, pelo Meta, o Facebook, tem modelos da própria Amazon, então tem uma dezena de modelos que você pode escolher.
E você pode treinar esses modelos com os seus dados e você cria o ChatGPT específico para os seus funcionários ou para os seus clientes utilizar com os dados da sua empresa com toda a segurança em volta. E eu vou tocar um videozinho aqui que mostra um pouquinho do Amazon Q. If you could be more productive and check off all your busy work to have more time for the meaningful work that inspires you, what if you had a superpower to make that possible? Now you do. Amazon Q Business, your generative AI-powered work assistant, helps you accomplish all your tasks. It connects to your company's data, information, and systems to become an expert on your business, instantly able to help every employee complete their tasks, like Jane in HR. Asking Amazon Q Business for help creating a job posting for a new product marketing position. Então, só um exemplo, né? Como você pode ver, ele funciona muito parecido como o ChatGPT, mas voltado especificamente para os dados da sua empresa. Um outro serviço de inteligência artificial generativa que está transformando a programação é a utilização de ferramentas para automatizar o desenvolvimento e análise de códigos de programação, né? Então, um exemplo da Amazon, a Amazon Q Developer, e você pode digitar, eu quero que desenvolva um programa fazendo com essas funcionalidades, ele vai gerar o código que você pode revisar e daí utilizar para fazer o programa. Você já pode ter um código existente para os programadores que estão participando aí, você pode utilizar essa ferramenta para analisar o teu código e ele vai fazer recomendações de como melhorar. Você também pode utilizar o Amazon Q para fazer atualização do seu código. Por exemplo, se você usa uma versão antiga, um .NET antigo e quer fazer o refatoramento, reescrever ele para uma versão mais nova. Então, a ferramenta faz isso automaticamente para você também. Você pode fazer revisão de segurança, revisar o código para melhorar a segurança do código, para deixar ele mais enxuto. Então, ele não só gera o código, como ele faz análise do código e recomendações para você. A gente está curto em tempo, depois eu compartilho os materiais, vou compartilhar com o pessoal do Invictus os materiais e tem os links aqui também, mas para não passar muito do tempo, falar sobre a outra ferramenta que é chamada Amazon QuickSight Q, que utiliza inteligência artificial generativa para gerar gráficos e dashboards e fazer análise dos dados. Então, ele tem dois benefícios: você coloca os seus dados da sua empresa, ele faz a recomendação de gráficos e dashboards para você, que você pode ajustar ou pedir outros tipos de gráficos. Isso você não precisa criar os gráficos, você faz só pelo prompt, que tipo de gráfico você quer. E uma vez que o teu dashboard esteja criado, você pode fazer perguntas para o dashboard sobre os dados que fazem parte do dashboard. Então, esse é um serviço interessante e deixa eu tocar o videozinho que mostra um pouco dessa ferramenta em utilização. This is Jane, Marketing Manager for MegaWell, a wellness company bringing customers healthy products through 3 brands: Bookish, Biotic Brew, and Nutrimart. Jane has a board meeting to determine the company's marketing strategy and needs to quickly analyze her team's data. Thankfully, Jane uses Amazon Q. She can now take advantage of Q's new set of generative BI capabilities. She can get key insights from her dashboard in seconds by asking Q to build an executive summary. Q generates an easy-to-understand narrative of insights from the dashboard's data. She can see that spending increased over 4 times the amount as last quarter, and also sees the top 3 campaigns by spending. To explore further, she clicks the citation and is brought to the tree map in her dashboard. Great! Now she wants to dig deeper on campaign outcomes, which she can do by asking Q. Q suggests questions for Jane to explore, helping her navigate what insights her data may hold. Many of the suggestions mention different post-performance metrics, making her wonder, what were the top ads in 2023?
This isn't explicitly stated on her dashboard, but Q can answer open-ended questions like this one. Q interprets Jane's question. Ali mostrou alguns exemplos da funcionalidade, né? Então, faz a geração do dashboard. Uma vez que você tenha gerado, você pode pedir para ele fazer um sumário da análise. Então, ele vai fazer um resumo dos pontos principais dos dados que fazem parte do dashboard. E você pode fazer perguntas, mesmo que não estejam diretamente no gráfico, sobre os dados, e ele vai trazer mais informações e insights sobre aqueles dados que fazem parte do dashboard. E, de novo, dentro da plataforma da AWS, o serviço faz isso, se chama QuickSight Q, que você pode conectar direto com seus dados e ele faz a criação do dashboard para você. E o último serviço que eu vou comentar e encorajar vocês a utilizarem aí no Imersão, se tiverem um tempinho no intervalo, ou antes, ou depois, ou utilizar na sua empresa também, é chamado de Amazon Party Rock. Na verdade, ele é um serviço gratuito para você testar vários modelos de inteligência artificial, modelos de inteligência artificial generativa, né? E você pode criar esse serviço para criar aplicações em segundos. E se você gostar realmente da aplicação que você criou, você pode disponibilizar para outras pessoas essas aplicações que vocês criaram. E deixa eu fazer uma demonstração bem rapidinha desse serviço. Para isso, eu vou ter que compartilhar a tela novamente. Ele está numa outra janela. E como eu falei, ele é um serviço chamado de Amazon Party Rock. E o que você pode fazer aqui você pode clicar aqui no botão gerar uma aplicação e você pode pedir para o Party Rock criar uma aplicação que você quer. Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui que eu estava criando antes, pedindo para ele criar uma aplicação para fazer o pairing, né, de vinhos com refeições, qual refeição que ficaria bom com um vinho que eu quero servir, por exemplo. Então, falando para ele que o dado de entrada vai ser o vinho que eu quero servir e pedindo para o aplicativo criar 4 caixas, né, como resultado. A primeira contendo o prato de entrada, o segundo contendo a refeição principal, o terceiro contendo a sobremesa, e pedindo para ele colocar a receita de cada um desses pratos, e o quarto widget sendo uma imagem representando a refeição. Mas esse é só um exemplo, você pode pedir para ele criar uma aplicação sobre o tema que você quiser. E uma vez que você tenha colocado o que você quer, você aperta o botão gerar, e aqui, por exemplo, ele criou em alguns segundos o aplicativo para a gente. Então tá dando aqui a caixinha onde eu posso colocar o vinho, né? E como você viu, embora ele seja a janela principal em inglês, eu pedi em português, então ele reconhece, e eu posso colocar o vinho, e aqui embaixo ele criou as 4 resultados que eu pedi. A entrada, o prato principal, a sobremesa e uma imagem do prato. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, se eu quiser servir um vinho branco, Chardonnay, por exemplo. Coloquei lá, apertei o play, e ele já começou a dar algumas opções. Tanto de entrada, ia com a receita, do prato principal, também com a receita, né, os ingredientes, modos de preparo, uma recomendação de sobremesa, e agora está gerando uma imagem da refeição. Então, por exemplo, aqui quando colocou 2 taças com vinho branco e a descrição de um dos pratos, provavelmente. Então aqui, como a gente pode ver, ele pegou a entrada, era uma torta de queijo com tomates assados, então ele tentou criar uma imagem de uma torta com tomates e vinho branco, né? E você pode mudar. Não, agora quero servir um Malbec argentino. Então você pode mudar e ele vai trocar as informações dessa aplicação que a gente criou rapidinho,
gerando a entrada, o prato principal, a sobremesa, e está regerando a imagem agora para esse novo vinho que a gente escolheu. Então, por exemplo, a entrada, ele tinha feito uma receita de carpaccio de carne e criou uma imagem aqui de carpaccio de carne. E você pode editar, né? Então, você pode apertar no botão editar aqui, você pode mudar aonde que esses widgets ficam, você pode trocar eles de lado, pode aumentar ou diminuir o tamanho. E você, como eu falei, você pode mudar o modelo de linguagem que está sendo utilizado pelo programa e testar. Se você quer aprender mais sobre os modelos de linguagem da Anthropic, que são os Claude, por exemplo, da Amazon, os Titans e de várias outras empresas, o Llama, que é criado pelo Facebook, né, pelo Meta. Então você pode brincar aqui de graça com vários desses modelos e ver a performance deles, quais são melhores, quais que não funcionam tão legal para aquilo que você quer fazer. E se você gerou um aplicativo que você está bem satisfeito, você pode compartilhar esse aplicativo com outras pessoas e outras pessoas podem vir e usar. Então, você quer criar um aplicativo para encorajar seus pais a fazer exercício. Então, você pode criar um aplicativo que faz a recomendação cada dia da semana, qual exercício fazer, para qual parte do corpo, e disponibilizar com eles para eles poderem utilizar. Então, só queria demonstrar aqui bem rapidinho essa ferramenta e encorajar vocês, se possível, brinque com ela até, assim, é uma ferramenta bem interessante para aprender mais sobre inteligência artificial generativa. Um pouco de engenharia de prompt em ação. Aqui eu tenho meu ChatGPT aberto e tenho uma ideia de que eu quero escrever um texto sobre inovação. Aqui eu vou escrever tudo no mesmo prompt. O tom que eu quero usar, o contexto. E ele vai me responder com um texto de um parágrafo, com esse tom e da forma que eu realmente gostaria que fosse. Porém, isso é um prompt normal, ele não tem muita engenharia de prompt por trás dele. O que nós podemos fazer é estruturar ele daquela forma de sessões, como eu mostrei, e isso torna ele mais reproduzível para outros projetos e ajuda nós a entendermos como começar a aplicar esse tipo de conceito nos nossos prompts. Aqui, fazer uma pergunta bem simples, que é a instrução principal, e colocar alguns requisitos do que eu quero que esse texto tenha. Colocar no formato de lista, que seria para ela destacar o espírito da inovação, usar um tom emocionante e motivacional, e que o texto deve ter um parágrafo. E vamos enviar esse prompt novamente. Aqui nós vamos obter um texto muito parecido com o que nós obtemos no prompt anterior, mas de uma forma mais reproduzível. Por exemplo, se eu quiser colocar um prompt de sistema, aqui nós não estamos usando o OpenAI Playground, estamos usando o ChatGPT normal, mas é possível também você injetar um prompt de sistema dentro do teu prompt normal de usuário, através de criando uma sessão de sistema. Isso pode funcionar de uma forma limitada, mas ainda assim não é tão eficiente como você usar naquela parte específica de sistema.
Aqui eu falo que a inteligência artificial tem que agir como se fosse o Steve Jobs nos seus últimos momentos de vida. Então isso vai colocar um tom diferente na sua resposta e mudar a forma dela agir. Aqui dá para ver que tem alguns pontos que lembram o Steve Jobs, fala de produtos, e usa uma linguagem mais parecida com a que ele tinha. Agora, se nós queremos ainda fazer pequenas mudanças nesse tipo de prompt, não é tão difícil como se fosse o prompt normal que nós usamos inicialmente. Por exemplo, se eu quero mudar só o tipo de tom, de emocionante, motivacional, para um tom mais destinado a uma criança, eu posso fazer isso facilmente aqui nessa parte. E isso vai mudar o meu prompt sem muitas dificuldades. Eu sei que não temos tempo para ler resposta por resposta, mas dá para ver que o tom da nossa resposta mudou drasticamente e está muito mais destinado a uma criança. Agora, por exemplo, se nós queremos pegar esse texto e resumir, nós também podemos fazer um prompt diferente para mostrar como usar diferentes seções. Aqui eu tenho usado só sistema, pergunta, requisitos, mas nós podemos usar também uma seção totalmente nova. Eu posso criar uma seção texto e referenciar ela nas outras seções. Por exemplo, eu posso escrever que o meu sistema é um professor universitário de filosofia, eu quero que ele analise o texto, que eu criei uma seção texto, então a IA vai entender que eu estou me referindo a essa seção, e eu posso fazer um requisito que eu quero que ele responda em forma de artigo. Então ele vai pegar esse texto, vai analisar como professor de filosofia e vai responder no formato de um artigo, com o título e as seções de um artigo universitário. O que eu quero mostrar a partir desses exemplos é como você pode formatar um prompt simples em um formato mais gerenciável mesmo e reproduzível para você conseguir escalar teu sistema ou simplesmente facilitar a tua vida interagindo com o ChatGPT. Se vocês querem aprender mais sobre isso, como isso tudo funciona, tem o GPT Playground, tá? Que é da própria OpenAI, que está nesse link aqui, que é plataforma.openai.com/playground. Se você escrever no Google lá, GPT Playground, vai cair nessa página. E o que essa página permite você fazer? Ela permite você brincar com tudo que o GPT envolve, tá? Sem machucar ninguém. Inclusive, isso é muito legal para você validar a API. Você quer usar a API do GPT e você quer saber como que a tua aplicação, a tua ferramenta vai usar aquilo ali. Você pode usar o Playground para testar tudo isso. E o que tem lá, gente? Tem todos os modelos e você consegue alterar todos os parâmetros que fazem diferença nessa saída, tá? Quais que são esses parâmetros? É o que está do lado direito da tela aqui, que é a ideia de temperatura, de número máximo de tokens, de ajuste de top P, presence penalty, e como que isso funciona, né? E o inject start test. O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Temperatura, gente, é o que vai dar a aleatoriedade da resposta. Então, quanto mais alto você deixar a temperatura, mais criativa a resposta vai ser. Quanto mais baixo você deixar, mais determinístico vai ser. Vai ser mais matemática, vai ser mais probabilidade. Número máximo de tokens é o tanto que ele consegue processar de conteúdo. Então, se você colocar 256 tokens, é a quantidade de texto que vai ter de entrada ou de saída. Eu posso manipular isso e fazer vários. O que é essa ideia de tokens? Se você coloca um texto aqui, ali eu tenho um texto de 299 caracteres. Isso virou 106 tokens. É esse token que faz a probabilidade das coisas. Isso não quer dizer que é uma palavra completa ou não, gente. Pode ser uma palavra, ou às vezes é uma expressão, ou às vezes é um sufixo, um prefixo, e por aí vai. Tem toda uma questão de linguagem por trás. E é isso aqui que garante a temperatura e essa ideia de token, que se eu perguntar para vocês, o céu é?
Azul, obrigado. Às vezes não funciona. A probabilidade de ser azul é mais de 90%, gente. Se você perguntar para o GPT o céu é, ele vai falar azul. Por quê? Porque a probabilidade matemática de falar em azul é mais de 90%. Tá? Ah, poderiam falar, é claro. Podem, né? Mas a probabilidade de falar isso é menor. Né? Eu não combinei com ninguém, normalmente eu combino para alguém falar. Gente. Top P, gente, tem a ver com como vai ser essa quantidade de tokens e como que vai ser essa saída. Presence Penalty tem a ver com como que isso vai ser na repetição das palavras. Eu quero que repita ou não. E aqui eu tenho um exemplo. O meu nome é Felipe, qual é o seu nome? Então eu deixei a penalty baixa, ele vai falar, olá Felipe, meu nome é Marcos. Se eu deixar alto, em vez de ele falar, olá Felipe, o meu nome é Eric, o que ele vai falar? Olá, me chamo Marcos. Então a resposta é mais objetiva e eu consigo manipular essa saída. Eu adoro comer pizza. Se ele está com o penalty baixo, sim, pizza é uma delícia. Qual que é o seu sabor favorito? Se está no penalty alto, alimentos saborosos são sempre uma ótima escolha. Qual é o seu prato preferido? E por aí vai. Inject Start Test. Isso aqui, gente, tem a ver com o quê? Tem a ver com todo texto que começa, vai começar com esse texto. Então você cria um texto inicial para tudo que você está fazendo no teu GPT. E você pode manipular isso.